Eu vos saúdo com a presença dos mestres cósmicos entre nós, com a paz profunda, com a paz de Cristo. E peço que permaneçam confortavelmente sentados e possam me conceder inteiramente a atenção de seu coração, para depois, com seu discernimento, possa absorver aquilo que achar justo e bom para você. Há uma relação íntima entre sexo e o celibato. O sexo é natural, um dom divino, e o celibato é uma opção de vida, uma escolha. Vamos explicar isto. Provavelmente vocês não encontrarão em nenhuma fonte que vou lhes revelar sobre os mistérios do celibato espiritual. O sexo é uma função natural de preservação da espécie. Portanto, se Deus fosse contra suas próprias leis ou contra o sexo, ele seria o maior de todos os pecadores. E por que há tantos tabus humanos? A morte e o sexo são provavelmente os maiores dos tabus. Você já pensou que a energia sexual é a mais poderosa de todas as energias? Que ela é responsável pela criação de novos Einstein, Buda, Jesus, ou novos Hitler, Mussolini, etc. O sistema reprodutor dos animais e vegetais superiores é comandado pelo sistema hormonal. E nenhum ser humano, celibatário ou não, foge dessa lei natural. O celibato está, em sua grande maioria, envolvida com as religiões. E no meu entendimento, há dois tipos de celibato. O primeiro é aquele voluntário, espontâneo, onde a pessoa escolhe a não se unir com outra. Prefere ser livre, sem envolvimentos. Muitos deles são nômades, solitários e normalmente santos. Isso não implica que os celibatários nunca tenham tido experiências sexuais, como, por exemplo, Buda, São Francisco de Assis, etc. O que difere do conceito dos dicionários. O segundo é aquele que se sujeita a dogmas ou leis religiosas e durante grande parte de sua vida, ou toda a sua vida, treina e se esforça para permanecer celibatário com castidade. Há casos de ditos santos e santas que se martirizavam ou se mutilavam para não ceder às tentações, aos impulsos naturais ou hormonais da fisiologia humana, em sentir prazeres. Somente assim, e com orações, conseguiam aplacar os desejos sexuais inatos. Era uma vez dois monges que chegavam para atravessar um pequeno riacho e encontraram uma bela jovem sentada e chorando às suas margens. Um deles parou, se aproximou e perguntou: "Minha jovem, qual o motivo do seu choro? Você está precisando de ajuda?" A moça respondeu: "A chuva aumentou o volume do riacho e eu não sei nadar, eu tenho muito medo e preciso urgentemente ir para o outro lado da cidade." Então, esse monge pegou a jovem com seus braços fortes e atravessou com ela para o outro lado. Ela agradeceu muito e cada um seguiu o seu caminho. Muito mais tarde, já à noite, no mosteiro, o outro monge disse àquele que carregara a moça: "Você sabe muito bem que não podemos encostar em uma mulher, em mulher nenhuma, e você carregou ela no colo para atravessar o rio." E assim respondeu o outro monge calmamente: "Irmão, eu sei muito bem disso, mas eu socorri apenas uma pessoa que precisava de ajuda naquele momento."
E eu já nem mais lembrava desse caso, porque eu já tinha deixado a moça do outro lado, na margem do rio. E você? Por que está carregando essa moça até agora? O que quero dizer com isso é que há pessoas que não estão preparadas para o celibato. Não nasceram para isso. E repressão não torna a pessoa celibatária. Imposição não torna a pessoa celibatária. Ela estará, então, mais próxima da perversão. E as crenças, as ideologias, criam pessoas doentes, mutiladas. E as pessoas reprimidas tornam-se um arsenal de guerra, cheio de ódio, mágoas, vingança, sexo, e todas estão prontas para explodir. Quando se reprime o sexo, a pornografia acontece, a perversão traça caminhos perigosos. Como se reprime uma menina de se tornar uma mulher? Um menino de se tornar um rapaz? Como se reprime uma flor de tornar-se um fruto? Segundo o Papa atual da Igreja Católica Romana, o celibato não é um dogma de fé, mas uma regra de vida que a pessoa escolhe e se compromete a seguir em sua caminhada. O celibato foi instituído nos 2 concílios de Latrão, o primeiro em 1123, o segundo em 1139, e a partir deles ficou decretado que clérigos não poderiam se casar ou mesmo se relacionar com concubinas. Ainda hoje, e principalmente na Idade Média, nos seminários, conventos e mosteiros, há milhares de registros com relatos de perversões de toda a natureza. Homossexualismo, mulheres sendo estupradas por demônios e muitos casos de gravidez psicológica. São longas as histórias em que grande parte desse celibato instituído vem até hoje sendo causa de inúmeros casos de pedofilia e de desvios sexuais e desvios de conduta. Muito embora dentro das instituições religiosas existam historicamente verdadeiros celibatários, que são canais de vida, são como pontes para que muitos possam se aproximar do divino. Mas o principal motivo desse nosso encontro é falar sobre o celibato espontâneo, o que eu chamo de celibato espiritual. Os celibatários que livremente optaram por esta condição e que conseguiram o autodomínio sobre os seus instintos ou impulsos animalescos, contribuíram e contribuem grandemente na evolução espiritual da humanidade. Não há nada que possa ocorrer no universo sem que tenha o dedo, as mãos e as bênçãos de Deus. Os místicos sabem que, com autorização divina, há um governo oculto, espiritual, velando para a nossa evolução. Há 2 classes de seres iluminados neste plano terrestre. Na primeira classe, há uma ruptura real com a ilusão das formas e sentidos. Mas a compreensão ainda está ligada ao ego. A pessoa pode, pela vaidade, presunção, apegos, retroceder e recair na ilusão, imobilizando-a por mais inúmeras encarnações. Na segunda classe, a alma rompe totalmente os grilhões dos desejos, dos apegos, e não mais pode ser recapturada. Neste estado superior de Samadhi, depois de romper os vínculos com o corpo astral, a alma se liberta por completo da consciência do ego
e ela alcança a união com o divino. Nesta segunda classe dos iluminados, dos mestres, uns escolhem servir a Deus sem envolvimento direto com a humanidade, mas estão sempre trabalhando e em preces vibrando com seu amor incondicional. Os mestres que continuam ligados à humanidade, à medida do possível e do necessário, reencarnam por compaixão, usando vestimentas de carne e osso na escravidão da cruz. Muitos destes iluminados podem ser vistos e ouvidos no templo sagrado, nas reuniões da hierarquia celestial, ou comando oculto, como disse. E alguns iniciados, vivos e merecedores, fazem parte desta egrégora de luz. Muitos mestres trabalham em receber e instruir e separar, pela lei da causa e efeito, os desencarnados, que deverão voltar à Terra e continuarem seus aprendizados no devido tempo. Apesar da humanidade ser uma espécie bem nova no plano terrestre e no plano cósmico, a Terra já passa por processos de cura ou escola de um nível mais avançado, onde a paz, a tolerância, o respeito e a alegria terão a prioridade. Diante disso, muitas almas terrestres já estão sendo enviadas para outras escolas de níveis compatíveis à sua evolução. E é muito fácil perceber que as crianças que nascem hoje em dia são inteiramente diferentes, mais sensíveis e adaptadas a essas mudanças. Falemos agora dos mistérios dos celibatários espirituais. Enquanto nós, meros mortais, usamos nossas energias sexuais por puro prazer, essas energias são descendentes. E mesmo acontecendo a fecundação, grande parte dela é perdida. Nos celibatários espirituais, a energia sexual é ascendente. Ela sobe através do Kundalini e espiral, como energia fluídica e não como matéria. Irão fazer parte de um banco de dados de DNA espirituais, disponíveis para serem entregues às famílias e crianças escolhidas e acordadas com as personalidades alma, com o dom do Espírito Santo. E como essa energia sexual dos celibatários é liberada, este ser se tornou religioso, verdadeiramente ligado a Deus. Sua vida é uma interminável celebração. Não existem pensamentos que travem a sua jornada para o bem. Vive o tempo todo em êxtase silencioso e meditativo. Toda a energia do seu ser é recolhida como favos de mel, levando as bênçãos da doçura aos bancos de DNA cósmico. O estado orgástico do iluminado é como a sua respiração. Tornou-se seu estado natural. Nele é um equilíbrio energético. Masculino e feminino já existem no ser. Já existem em nós. Então ele não precisa de um ser do sexo oposto. Sua parte, por exemplo, feminina, está desabrochada dentro dele e se funde naturalmente com sua parte masculina interior. Assim acontece um casamento alquímico, assim ocorre um êxtase interminável e eterno.
Sua consciência voa com uma brisa suave, levando aos rincões distantes as fragrâncias do colorido jardim do seu coração e as canções de prece, devoção e gratidão à existência. Normalmente, estes celibatários são altamente sensíveis, com dons de cura e com grande poder profético. A lei do amor resume todas as outras leis. Portanto, os casais que optarem pela união através do amor incondicional terão acesso a esses bancos de dados e podem contribuir com ele. A lei de atração funciona assim como em cima, também embaixo. Para compreender o que estou dizendo, você tem que ir além da mente, que acha que tudo é sexo. Compreender estes mistérios tem que ter castidade, pureza no coração, e isso é celibato. O casal que quer uma sacralidade em seu relacionamento sexual, em sua vida como marido e mulher, primeiro tem que ter o seu ninho de amor, o quarto como um templo sagrado. E sendo um templo, devem orar, cantar, dançar, agradecer. Não haverá, no momento do sexo, intervenção do ego. Isto é que constitui a divindade. Entendo que o casal assim apaixonado encontrou a unidade orgânica com Deus. O casal encontrou o significado da religião, o significado da espiritualidade. É muito fácil perceber a lei do karma e efeito de DNAs diferenciados em nossa existência. Observem historicamente quantas pessoas nascem em lares economicamente miseráveis, com barreiras enormes para sobressaírem sem nada, passando fome, dificuldade, os pais sem poder educar suas crianças. Mas centenas, milhares dessas crianças vencem todas as barreiras, todas as limitações e tornam-se exemplos revolucionários em várias áreas de atuação. O contrário também é verdadeiro. Sugiro que vocês pesquisem os milhares de seres que encarnaram em massa no século XIX, quebrando paradigmas em todas as áreas de conhecimento humano. Seres com DNA diferenciados. Maria tinha cerca de 15 a 16 anos quando se casou com José, que tinha praticamente o dobro da sua idade. E o Espírito Santo virá sobre ti, Maria, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. E Deus não quebra as leis que Ele criou. A sombra que cobre Maria é o corpo de seu esposo, José. O Espírito Santo traz do banco de DNA cósmico e fecunda os gametas de Maria e José. Parecido com o que a ciência faz hoje, não é mesmo? Jesus nasceu biologicamente, como nascem todas as outras crianças. Mas ele veio ungido como escolhido. O Espírito Santo, sim, é quem fecunda Maria, através da lei divina. E essa lei divina é o amor sexual entre marido e mulher. Deus colocou o desejo no homem e na mulher, para que o mundo fosse preservado através dessa união amorosa. O amor sexual entre marido e mulher. Dele nasce Jesus, um avatar. E o que é um avatar? É a culminância de todas as encarnações do amor incondicional. E este nascimento de Jesus já estava programado há milhares de anos pela hierarquia divina. Assim,
como o semi-espiritual subiu, ele desce novamente para a terra, repleto de glória, com a luz eterna de Cristo. Celibato, castidade, virgindade não são condições essenciais para aquele que quer ter a alma livre, definida por sua própria liberdade em Deus. A pureza, a bondade de coração denotam a simplicidade e superam todos os pragmatismos. Assim era Maria, casta, virgem, pura em seu coração. Para terminar, eu proponho que de hoje em diante adote o seguinte comportamento. Sempre que você estiver passando perto de alguma pessoa, quando eu encontrar alguém, entre em contato com seu coração e a abençoe mentalmente. Em nome de Cristo cósmico, eu te abençoo e que a paz esteja sempre em seu coração. E abençoe a todos e a tudo com os sentimentos do seu coração, com as palavras do seu coração. E agradeça sempre. Gratidão e paz profunda. Permaneçam assim, nessa paz, e que assim seja.